Salve os irmãos, paz do Senhor, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem está alegre com Jesus? Eu fico muito alegre também, irmãos, porque eu vejo nitidamente Deus operar, Deus fazer, Deus realizar. Aleluia. Isso faz muita alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje eu ouvi no testemunho da nossa amada irmã Flávia. Aleluia, Deus. A gente vê o quanto Deus tem sonhos na vida do homem, de uma vida de uma mulher. E o que me chamou a atenção foi a colocação final que a irmã Flávia disse: doutora Flávia Pacheco. Louvado seja Deus por tudo quanto Deus tem feito no nosso vida. Isso prova o quanto Deus é bom, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 1. Nos últimos dias têm sido dias de tanta novidade. A Bíblia diz que ele que crê no Senhor Jesus verá em novidade de vida. E eu louvo a Deus por tantas novidades que têm chegado na nossa vida para nos alimentar. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Então diz assim o texto sagrado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora o verso 12 diz assim a palavra do Senhor: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. O Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Pode sentar, irmão. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, glorioso e eterno, onipotente, tem trazido muitas revelações sagradas da palavra de Deus. A palavra tem sido iluminada e nossa vida tem sido uma vida mais bem resolvida por causa da intervenção de Deus. Então nós temos hoje de frente desse evangelho um homem que andou há muito com Jesus, um homem que teve seus últimos dias na cidade de Éfeso, e depois da cidade de Éfeso foi levado até a ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos então Deus resolveu finalizar o seu processo de vida. O Espírito de Deus, ele tem me trazido a compreender coisas maiores do que até mesmo outrora eu compreendia. Isso tem alegrado muito o meu coração, porque eu tenho começado a ver aquilo que não conseguia ver. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, às vezes nós olhamos apenas para um livro, não temos o entendimento de que repetimos inúmeras vezes algumas doutrinas, e nós começamos a ver que essa doutrina da encarnação do Filho de Deus, o texto inicial começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que nós aprendemos, irmãos, com essa palavra? No mundo antigo, alguém que era chamado de Verbo era alguém que verbalizava muito mais do que propriamente a sua vida, a física, biológica, intelectual. Ela trazia um resultado muito maior. Então, quando João escriturou aqui no princípio era um Verbo, ele sabia que esse homem chamado Jesus, ele era muito mais do que um homem. Ele era um homem que aspirava às coisas de excelência, às coisas mais elevadas, às coisas transcendentais. Então o escritor resolveu aqui fazer uma diferenciação. Ele não era apenas o Filho de Deus, ele era o Verbo. E nós sabemos que o Verbo significa palavra. Uma coisa que fica bem clara aos nossos olhos, aos nossos corações, é que nós precisamos entender que Deus é um ser perfeito. Mas às vezes é óbvio que nós falamos, mas é preciso entender que essa perfeição de Deus, irmão Leandro, ele cerca por todos os lados toda e qualquer possibilidade de que um homem, um ser humano, um ser vivente, possa lhe trazer, quaisquer que sejam, por movimentos humanos diretos ou indiretos, possa lhe trazer alguma surpresa. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos e vemos o quê?
que é preciso observar que todos os pensamentos de Deus, eles estão fundamentados e escriturados. Todos os pensamentos de Deus, eles estão fundamentados e escriturados, com previsão de domínio eterno. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que ouvir aquilo que ressalta no coração de Deus. Nós vemos que todas as ideias do mundo, elas estão baseadas sempre em palavras. Nós temos o nosso registro civil, nós temos a nossa Constituição, nós temos as leis, temos outros códigos, tudo depositado, devidamente escriturado. Para quê? Para que aqueles direitos nunca sejam destituídos, nunca sejam, na verdade, abalados. Então, você observa que nós temos até mesmo um registro civil que tem nosso nome de pai, nome de mãe. Todas as informações que antecedem, na verdade, até mesmo o nosso nascimento. Quando João escriturou aqui, ele disse assim: no princípio era o verbo. O que ele está querendo dizer? Quando nós olhamos para Deus, às vezes nós esquecemos uma coisa muito importante. O mais importante é você entender que no princípio Ele demonstrou que havia um patrimônio. Mas a Bíblia diz então que Ele criou os céus, e nesse patrimônio Ele criou a terra. Quando nós olhamos para a terra, a Bíblia diz que a terra era vazia, sem forma. O Espírito de Deus estava como um dançarino na terra. Ele dançava, se alegrava de um continente ao outro. Mas eu quero dizer para você que Deus não construiu apenas aquilo que estava no desejo do seu coração. Ele dominou por 7 dias a construção de um planeta. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que João vai muito além. Ele diz: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio, a Bíblia diz que Jesus era o verbo, ou seja, ele estava com Deus. Mas qual era a razão de Jesus estar com Deus? Não tão somente para ajudar na criação, mas porque ele fazia o protecionismo de toda a obra de Deus e que vem a ser escriturada. Jesus é um escritor, Jesus é um relator, é um escrivão espiritual, em que ele não deixa passar absolutamente nada do patrimônio de Deus, não só no céu, mas como também na terra. João exaltou aqui essa palavra, porque naturalmente eles tinham uma amizade muito grande, e Jesus deve ter mostrado para ele: olha, João, no princípio não havia nada aqui, mas eu e o Pai fizemos que todas as coisas do coração e desejo do meu Pai fossem realizadas. Então o que nós temos, irmãos? Alguém que tomou posse de um planeta, construiu tudo aquilo no planeta, seja no céu, seja na terra, no cosmos, fez tudo. E aí, como disse a nossa amada irmã Marcela de manhã, muito bem, ela mesmo sentiu a necessidade de dar a Deus aquilo que é muito maior e muito melhor. Por quê, irmãos? Quando nós começamos a compreender Deus, nós começamos a ver que tudo aquilo que está blindado por Deus pela palavra, Ele fala de uma forma de que, no princípio, aqui não havia nada, aqui era só trevas. Quem começou tudo foi Deus. Quem preencheu a terra foi Deus. Quem deu vida, através da pessoa de Cristo, para que o homem tivesse realmente uma vida real, foi Deus. Não é crível que qualquer homem, nos seus pensamentos de apologia terrena temporal, infundada em qualquer que seja a segurança, possa querer prosperar diante de uma escritura sagrada, diante dos pensamentos de Deus. Eu começo a ver, irmãos, que o homem é como um impostor. Satanás veio para trazer uma revolução em que o homem se perca através do pecado. Mas o que eu vejo com muita clareza é que a palavra de Deus, irmãos, é uma cercania espiritual para todas as gerações que nós já tivemos até os dias de hoje. Nós estamos aqui lutando, como outras gerações, com poucas pessoas lutaram, para que essas palavras não fossem diluídas, não fossem esquecidas, não fossem violadas. É porque eu digo isso, irmãos. Quem é que, porventura, teria esse trabalho todo de fundar um planeta, colocar todas as coisas
possíveis, imagináveis e até mesmo não imagináveis. Fechamos o planeta, colocamos tudo. E agora nós vamos colocar o mais importante, que seriam as condições de que os viventes, os seres humanos, iriam viver nessa terra. O homem pensa que ele manda em alguma coisa. Só que tem alguém que cria, irmão Leandro, um patrimônio gigantesco como um planeta. Fica 7 dias como Deus. Coloca a vida no planeta, de animais, de aves, de feras, de centenas e milhares de espécies de peixes. Agora eu vou te entregar de mão beijada, homem mortal, para que você diga quais seriam as cartadas e quais seriam os caminhos. Mas na mente do homem ele não raciocinou isso. Quando Deus criou, irmão, nós pensamos bem, que é muito claro, quem cria, estabelece. E por que nós vemos que o mundo vai caminhando de mal a pior? O homem insiste, como outras gerações insistiram, de que as suas apologias que eles fazem na sua louca memória, elas vão prevalecer. Outras gerações sonharam exatamente com o prevalecer mortal de muitos homens dos dias de hoje. Eles sonham que vão dominar, eles sonham que vão fazer perpetuar os seus pensamentos abomináveis, os seus pensamentos infundados, contrários, contraditórios a Deus. E o que Deus me colocou nessa palavra, irmãos, que é bem bom, é sempre bom você salientar o patrimônio de Deus. Porque quando eu olho para o princípio, eu olho para alguém que teve um trabalho gigantesco de moldar alguma coisa que não poderia ser moldada, senão por um Deus. Haja visto que não havia nem luz, não havia luz, não havia água de forma proporcional, não havia ouro, não havia prata, não havia nada. Ele colocou isso tudo em 7 dias. Depois de trabalhar juntamente com a Trindade. É incrível, irmãos, que Deus fez um planeta, como diz em Gênesis 2, para Ele. Ele não fez um planeta para mim, Ele fez um planeta para Ele. Mas quando Ele fez para Ele, Ele é tão perfeito, tão bom, tão glorioso, que Ele quis compartilhar conosco. A alegria de compartilhar uma vida com Deus, irmãos, está pautada simplesmente em você analisar tudo do princípio. João conversou naturalmente muito com Jesus, porque ele articula essa palavra como a reencarnação de Deus. Ele diz: no princípio era o verbo. Ele está querendo dizer, uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu nunca vi, era uma pessoa que realmente trazia uma verbalização, uma obra em que o homem tinha. Porque qual o conteúdo que um homem diria para João? E Jesus aqui disse naturalmente: no princípio era o verbo estava com Deus. Mas quem é que estava com Deus? O verbo? Nós olhamos para essa palavra que Deus nos trouxe hoje. Nós devemos memorizar o seguinte: imagina você que você tem um patrimônio, e você às vezes tem um patrimônio que é uma coisa razoável para você, e pode ser uma coisa gigantescamente grandiosa, mas o que nós vemos é que tudo pertence a Deus. Deus dá a cada um a articulação de trazer uma legalização, mas o que pertence na verdade, o mundo pertence a Deus. E por que pertence a Deus? Porque nós somos parte do sonho de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não temos aquilo que o homem estima na terra, de que nós temos livre-arbítrio. Que arbítrio nós temos, irmãos? Se o próprio Deus, Ele criou os céus, a Bíblia diz depois que Ele criou a terra, e depois Ele fez o homem. E a Bíblia mostra aqui que o verbo, ele estava com Deus, ou seja, eles são oriundos de uma fundação, de um mundo em que nunca nenhum homem poderia alcançar, fazer qualquer coisa parecida, a não ser talvez com um D3 que fala, né? Imagem D3, é isso? Nos dias de hoje, 3D. Mas na realidade ninguém tem esse poder. Então eu comecei a mensurar, Deus me dando uma revelação à noite. Ele começou a dizer: eu sou proprietário de tudo. Aleluia. E nunca ninguém me roubou, e nunca ninguém me roubará. Aleluia. Quando você olha para a palavra, irmãos, eu estou cercado, você também está, todos nós estamos acorrentados. Por quê? Você acha que Ele deixaria um patrimônio desse? Um céu, uma terra
um planeta inteiro, um cosmos, um universo, para que o homem pudesse fazer a balbúrdia que ele quisesse? É claro que não. Mas nós vemos que tudo é cercado pela própria Escritura. Isso é muito legal, por quê? Porque às vezes você fala assim, está o carro lá fora, vem a autoridade, o que ele pede? Ele pede o documento do carro. E aí você dá o documento, que é o certificado da tua propriedade. Se você vai na rua com uma televisão, alguém te passa e diz, a televisão tem nota? Sim, tem nota. A nota é o certificado de propriedade. Se você embarca uma mercadoria no aeroporto, alguém diz, tem o aerobill? Tem, que é o conhecimento de embarque. Essa mercadoria é minha, então eu sou proprietário. Tudo na terra, você tem que entender que existe uma certificação para que aquilo possa ser dado como propriedade de cada um. E aqui Deus dá um esclarecimento muito grande. No princípio ele era o verbo, ou seja, ele verbalizava junto comigo, porque não havia ninguém que pudesse estar ao lado de Deus, senão o próprio Filho de Deus, com o poder de um Deus. E o que eu imagino sobre isso? O homem pensa que tem alguma coisa, mas a vida, ela é de propriedade de Deus. Então ele dá a vida, faz nascer e faz morrer, faz enriquecer e faz empobrecer. Você observa aqui que no texto que eu li no verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós observamos o seguinte, irmãos, no capítulo 1, 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas por quê, irmãos? Quando você recebe Deus, você anula, você suspende, e são praticamente destruídas todas as origens ao qual, na verdade, supostamente o homem tem como origem. Ele está dizendo aqui que a todos que o receberam, recebem o quê? Poder. Quando você está na face da terra, você deve entender o seguinte: quando Deus criou a lei, criou o Evangelho, criou a sua justiça, o poder e a sua glória, Ele aspira que todos os irmãos, toda a igreja tem que começar a entender: todos os homens que estão debaixo do Evangelho de Cristo, da lei de Deus, da vontade de Deus, eles simplesmente estão cumprindo os pensamentos soberanos de Deus. E quando nós caminhamos debaixo dos pensamentos soberanos de Deus, irmãos, simplesmente nós estamos legais na terra. Nós somos batizados, nós somos pessoas que oramos, estamos recebendo conhecimento da palavra de Deus. Então, no livro de Gênesis até o Apocalipse, quando nós estamos realmente legalizados em nossas vidas espirituais, nós começamos a ver que flui um novo entendimento, um novo caminho. Por quê? Por causa da legalidade que há na nossa vida, considerando que o próprio Deus está dizendo aqui, através do estreitamento que Jesus tem com o próprio João: mas a todos quantos o receberam o quê? O poder de Deus. Porque quando o homem recebe uma separação de aquele rebanho que ele estava como foragido de Deus, como rebelde de Deus, ou como ignorante de Deus, ele vai ser separado daquele rebanho da ignorância, da rebeldia. Ele vai ser separado daquele rebanho que só tem aqueles intentos carnais. Então ele é separado. E a Bíblia diz o quê? Que ele recebe poder. Poder é o quê? É a autoridade de Deus para você discernir aqueles que estão debaixo realmente da obediência e aqueles que não estão. Então cabe a nós muito simplesmente olhar de uma forma inteligente. Eu não estou falando a respeito de um aspecto de julgar, mas se bem que você pode julgar, porque quando nós olhamos fora, nós discernimos perfeitamente que é um cachorro, que é um gato. Você tem a obrigatoriedade de discernir que o mundo espiritual de Deus, irmãos, é muito mais sólido. Ele está dizendo: mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a revelação da iluminação que está na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus é uma pessoa que traz vida. Não obstante você ver uma pessoa na esquina, ela está andando, está caminhando, mas não quer dizer que ela tenha vida, ela está no processo de sobrevivência. Vida só tem nessa pessoa, chamada Jesus. Há uma transferência do próprio Pai para o Filho, e do Filho para aqueles que são revelados e sujeitos a entender. Onde nós estamos? Estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da lei de Deus.
E era onde um lugar onde todos os homens deveriam estar, mas lamentavelmente nós sabemos que não estão. O texto vai adiante e ele diz assim: deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então o que nós aprendemos? Quem não crê no nome de Jesus não é filho de Deus. Mas alguém diz: não, pastor, eu sou. Não, você está dizendo no geral do mundo, você não é filho de Deus, você não crê em Deus. Como é que você é filho de Deus? Só pode ser filho de Deus, segundo a Escritura Sagrada, aquele que crê no nome de Jesus. Quem não crê não é filho de Deus. Por que eu digo isso? Ele está dizendo aqui bem claro: os quais, veja bem, no verso 13, os quais não nasceram do sangue. O que ele está dizendo? Não nasceram do sangue, não foram mesclados homem com mulher, não houve conjunção carnal. Então ele está dizendo: quais nasceram do sangue? O sangue de uma mulher, o sangue de um homem faz um sangue de uma criança. Não é esse nascimento. Aos quais ele está dizendo, bem na vontade da carne, ou seja, alguém que disse que teria um filho, mas esse filho é propriamente um projeto humano. Esse filho é de Deus? Não, esse é filho de uma vontade da carne. Alguém que vai adiante e diz assim: nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O homem ele aspirava para ter uma descendência. Olha, eu quero ter um filho, eu quero que a minha descendência fique na terra. Todas essas possibilidades Deus invalidou. Ele quer dizer o seguinte: aqueles que realmente nasceram da vontade de Deus. Aleluia. Uma pessoa, irmãos, ela pode nascer de conjunção carnal, não necessariamente ela é filha de Deus. Um homem pode desejar ter a sua descendência e ter um filho para um projeto humano próprio. Essa pessoa não é filho de Deus. Meu Deus. A pessoa que se converte no sentido direto da palavra, em ser filho de Deus, irmãos, é quando você começa a entender a criação do mundo. Ela está dentro de um processo que não tão somente tudo aquilo que está mencionado na palavra pertence a Deus, mas até mesmo as pessoas, porque você precisa de pessoas que tenham nascido de Deus para que possa haver comunhão com Deus, porque se não dá uma liga perfeita. Porque você veja bem, irmãos, às vezes conversa uma pessoa ou outra pessoa, sem exagero algum, não é uma hipérbole, não é um exagero meu, eu não consigo conversar. Qual é a sensação que eu tenho? Eu estou falando em outro idioma, a pessoa não entende você. Porque quando você nasce de Deus, a vida que Deus te proporciona, a vida que na verdade você começa a testemunhar, a viver, irmãos, é uma outra vida completamente diferente. Às vezes eu tenho até dificuldade de me comunicar com as coisas que sucedem comigo. Não estou falando para me exaltar, eu acredito que qualquer homem possa também ocorrer isso. Ocorrem coisas tão estranhas na minha vida que você vai falar: mas como isso se deu? Eu simplesmente vou dormir, vou orar. Eu estou sem dormir desde 3 horas da manhã. Eu orei acho que umas quase 2 horas seguidas. Eu estou sem dormir de 3 horas até agora. E eu falei de manhã para vocês: tudo que eu quero é pregar a palavra, pedir a Deus graça, e quando chegar em casa eu vou dormir. Mas eu não me afligi porque eu não dormi até agora. Mas eu entendo da parte de Deus que os irmãos precisam compreender maiormente que vocês estão ancorados numa pessoa que ela é infalível. A pessoa que você deve trazer uma devoção, você deve trazer uma alegria, um amor. Olha, em todo tempo eu procuro estar perto de Deus para ajudar não só a minha vida, mas a vida dos irmãos. É preciso que você coloque o que João colocou aqui. João começou a ver, ele não é uma pessoa normal. Jesus não é uma pessoa que você possa entender apenas como um homem, porque ele é, na verdade, o Filho de Deus, ou seja, ele pode transformar, ele pode trazer à memória as coisas que na verdade você não tem capacidade, nem eu tenho. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, ele começa a ver o seguinte: mas eu nasci de quê? Nasci do poder de Deus. Eu começo a pensar coisas que alegram a Deus. Eu começo a viver procurando os interesses de Deus. Eu começo a sacrificar meus próprios interesses. Eu começo a viver como se fosse a continuidade do desejo do coração de Deus, da pessoa de Cristo, como a igreja tem que fazer. Então ontem mesmo nós fizemos aqui um bolo. Eu estava orando acho que umas 2 madrugadas atrás,
e me veio ao coração um desejo de homenagear Deus. Eu falei assim para Rosângela: não vai dar tempo de eu comprar, mas eu preciso comprar, porque eu prometi a Deus que ia levar um bolo para ele hoje. Alguém vai dizer: mas um bolo para Deus? É um bolo para Deus. O que eu mais desejo que os irmãos aprendam é que quando você personifica a pessoa de Deus, ela se torna uma coisa real. Nós trouxemos um bolo e cantamos aqui, cantamos não, oramos e compartilhamos. Deus é Senhor. E o que eu quero trazer para você nesta manhã, nesta palavra, é que você entenda que quando Deus cria uma pessoa oriunda do Espírito Santo, essa pessoa vem com poder. A irmã Flávia contou um momento aí de grande dificuldade, subiu, desceu, o grafo foi em cima, voltou, e aí a Flávia, querida irmã, fechou, puxou o certificado, uma nomeação, e disse: até aqui o Senhor me ajudou. Irmãos, pensa bem nisso. Eu falei para vocês que aqui esse Deus do Senhor Jesus não tem uma vida fria, opaca, sem novidade. Se tem alguma vida assim, está errado. Toda hora eu falei para você: vai explodir uma coisa ali, vai explodir outra ali, outra. E por que eu quero que vocês entendam isso, irmãos? Porque o lado frio não se manifesta nessa interposição de João com a pessoa de Cristo, não se manifesta. Ele está dizendo aqui: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João começou a entender que Jesus era uma pessoa diferenciada. O que você precisa entender é tirar a memória de religiosidade, que às vezes você cumpre há anos. Não que esteja errado, irmão, mas você cultua uma coisa que nem você mesmo não consegue entender. Onde começa essa coisa? Bom, eu como cristão, e como ensina a palavra, eu ia começar no livro de Gênesis. Quando eu comecei a ver que Ele criou os céus, eu começo a ver que Ele é um Deus. A terra não tinha nada, e Ele colocou tudo. A minha vida pode estar sem nada, mas Ele pode colocar tudo. Eu posso estar falido, eu posso estar completamente desencorajado, eu sou uma coisa morta andando sobre a face da terra, mas se Ele encostar com a minha humilhação, se Ele encostar e entender que eu estou me humilhando, que eu estou reconhecendo que Ele é o grande Deus, Ele é o poder da iluminação, não só em meio à criação do mundo, mas em meio à própria vida. Quando Jesus encosta na vida de um homem, Ele enriquece. Eu não estou falando isso para engrandecer homem algum, mas eu vejo nitidamente, não te merecendo demais irmãos, todos têm a sua proporcionalidade, mas cada coisa no seu momento. Eu vejo Deus encostando tão fortemente no Leandro, e eu falei para o Leandro: você veio melhor do que você. Eu não estou falando isso como jogar confete, estou falando perante Deus. Você olha Ele, o louvor que Ele entrega, a palavra que Ele traz, e vocês vão ver em muito pouco tempo, o Leandro vai pregar dentro da igreja muito bem. Por que eu digo isso, irmãos? Quando a obra é feita por Deus, irmãos, não tem que você, na verdade, duvidar. Porque Deus, irmãos, Ele é uma pessoa que Ele deseja que nós entremos aqui, cantemos, louvamos, agradecemos, vamos para casa. Mas quando Ele olha, Ele quer que o DNA dele, de poder, de autoridade, de ousadia, acompanhe você. Mas às vezes você muda a rota e Deus não pode fazer nada. Por quê, irmãos? Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia está mostrando aqui que Jesus, Ele era a luz dos homens, quando estava conjecturando com João. A luz, irmãos, é algo que vem brilhar, e eu quero que você aprenda isso nesta manhã. Você não tem como ficar corajoso se você não for influenciado em temor a Deus. Você não fica corajoso, você não fica rico, com uma intelectualidade acima dos demais, ou até mesmo com uma força de eletricidade intelectual, em que você pode persuadir o mundo.
Porque esse poder está na pessoa de Jesus. Então, quando você começa a distanciar a tua vida e colocar os procedimentos do seu braço, da sua carne, Deus olha e fala: está longe. Por quê? A vida está em mim. Jesus falou: a vida está nele. Então, quando a vida está nele, você observa onde Jesus começa a ir. As pessoas começam a ficar mais educadas, mais humildes. As pessoas começam a ficar com os pensamentos sendo pensamentos oriundos de Deus. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de entender porque um homem sai para pregar a palavra e os outros odeiam que ele fale da palavra. Simplesmente o que eles querem. Eles querem que você continue calado, para que os padrões que foram trazidos dos céus não sejam perpetuados. O que eles fizeram com Jesus? Na imaginação deles, eles começaram a colocar uma interposição de traição, uma posição que, na verdade, eles colocaram ele preso, eles colocaram uma crucificação, mas Deus deu a resposta com a ressurreição e com o reino de Deus através da Sagrada Escritura. Então, todas as vezes que você pegar a palavra de Deus na sua casa, não interpreta que é apenas um livro de historicidade. Ele está querendo dizer o seguinte: o homem, a terra, os céus estão cercados por todos os lados. E quando eu olho isso, eu começo a ver a grandeza da obra de Deus na nossa vida como igreja. Por quê? Porque Deus cercou o mundo, irmãos, por todos os lados que eles possam pensar. Assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Deus também marcha de forma com a sua própria palavra. Porque a própria palavra, ela vem a ser o quê? Ela vem dar testemunho e proteger todos os direitos de Deus soberanamente. Então nenhum homem pode violar nenhum mínimo qualquer que seja o direito de Deus, porque Ele tem a vida e tem a morte. Começou a dar problema, Ele ainda usa as misericórdias. Começou a dar muito problema, Ele usa as armas, como usou com o faraó. Ele usou as pragas, usou as doenças, usou até as hemorroidas na época antiga. Ele começou a mostrar: eu sou Deus, eu vou dando doses, eu uso doses homeopáticas espirituais. E aí você começa a ver o que? Então, quantos homens se levantaram contra Deus? Deus fala: o que a gente faz? Dá uma oportunidade? Ainda está no tempo de todas as coisas, porque existe um tempo para todas as coisas, e Deus ele deixa, muitos homens estão naquele tempo estacionado. Mas existem momentos, irmãos, que nós vemos nitidamente que a ira de Deus, Ele olha e não dá nenhuma chance. Ele diz: acabou. Então o que ele faz? Ele simplesmente decreta a morte. A morte não pode ser decretada por homem algum, a não ser que Deus permita. Então, nesse conglomerado em que nós temos os céus e nós temos a terra, às vezes nós achamos o mundo tão grande, tão grande. Mas uma coisa, eu já conversei com alguns irmãos, eles servem de irmãos companheiros em Cristo, mas também servem de laboratório para a minha vida, com todo respeito. Eu pergunto aos irmãos: você sente que aconteceu isso? Eles hoje me respondem de uma forma tão clara que eu consigo entender. O que eles falam para mim, um dia eu já passei. E é exatamente isso. O que eles falam, pastor? Eles falam que quando estão dominados pelo pecado, alguma coisa amarga, alguma coisa que é repugnante, entra no coração e tira-lhes a vontade de prosseguir naquele pecado. Bate um arrependimento de ter ferido a Deus, de ter se colidido com Deus, e a pessoa então volta para Deus. Então eu quero dizer, irmãos, nesta manhã, que a coisa mais nobre que você precisa ter, talvez ainda você não tenha entendido bem isso, é que quando Deus tira o conhecimento de Deus, você vai empobrecer. Eu vou empobrecer. Porque quando Deus tira o conhecimento, você não sabe aonde surgiu, mas de onde que veio esse mundo. Quem é o dono desse mundo? Quem é que tem a escritura desse mundo? Quem é que diz a respeito do sol, da lua, da chuva, do trovão? Quem é que diz a respeito de todas essas coisas? Deus. Mas quando Ele tira do homem a possibilidade de pensar, ou até mesmo de entender, irmãos, é a pessoa mais pobre que você possa imaginar. Ela fica, ainda que ela seja
um eloquente homem, como disse nossa amada irmã Albino, pode ser um ateu, pode ser um religioso. Ele conhece a Bíblia, mas Deus não abre a revelação do conhecimento para ele. Deus não abre por quê? Porque é uma pessoa que ela não tem a intimidade que Deus deseja que ela tenha. Deus quer ser respeitado, glorificado, engrandecido, porque Ele é Deus, irmãos, é uma pessoa gigantescamente, extraordinariamente magnífica, então Ele merece essas homenagens. Mas a pessoa cerra os lábios, cerra os pensamentos, cerra a vida. Deus olha para aquela vida, mas Ele diz assim, naturalmente, na coisa: aquilo não pertence a nós, aquela vida? Pertence a nós, Senhor. Mas aquela vida é dedicada a quem? Ao reino ou às obras dos homens? Senhor, as obras dos homens. Então o que você começa a entender na sua vida? É preciso fazer um rebalanceamento, irmão, contínuo, de você trazer a pessoa de Deus, de estar com Deus. Isso não é uma coisa simples. Por quê, irmão? Porque quando você olha para Deus, você vê que João, ele está exaltando os interesses de Cristo, os interesses do reino, os interesses de Deus, da palavra de Deus, se ocupando com Deus, para que essa harmoniosa palavra chegue ao coração, não tão somente daqueles que haviam no tempo antigo, há 2000 anos atrás, mas chegue no coração dos homens hoje, porque não existe caminho que você possa sair e Deus dizer assim para você: vai em frente com a sua intelectualidade. Não existe. Alguém vai perguntar: mas por que não existe? Irmãos, entenda bem, a palavra soberana de Deus, ela tem poder. Quando você lê essa história da palavra de Deus, a mensagem, no princípio era o verbo. O princípio é tudo aquilo que é o início. Eu vou lá no livro de Gênesis. O que tinha no princípio? Deus falou que não tinha nada. Meu Deus. O que é, pastor? Ele falou que não tinha nada. Ele disse que no princípio Ele criou os céus e depois Ele criou o planeta Terra. Ele está dizendo que eu criei os céus e criei a terra. Soberanamente eu sou Senhor de tudo, sou dono de tudo. Tudo aquilo que eu coloquei. Aliás, talvez os homens estejam esquecendo, eu criei uma espécie chamada homem, ao qual eu disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É óbvio, se o homem tem a imagem e semelhança de Deus, ele tem racionalidade, ele tem intelectualidade, ele tem a capacidade de mensurar aquilo que seja correto ou errado. Olha, se eu estou aqui e a irmã Flávia me diz alguma coisa de alguém que invadiu uma casa, suposta casa de uma amiga ou de um amigo dela, alguém vai ter que usar os direitos legais para tirar aquela pessoa e fazer uma reintegração de posse. Quando você está na casa de Deus, em sua vida, você tem que olhar o seguinte: por que Deus faz uma igreja, trouxe um evangelho, trouxe uma obra de reintegração ou de reconciliação do homem com Deus? Só por Jesus que pode entrar. Quando qualquer homem, uma mulher, você olha, está fora, por que ela está fora? Ela não tem reconciliação com Deus, porque ela está ilegal. Ela é uma pessoa que não tem legalidade espiritual para estar dentro do mundo. Então ela anda para cima e para baixo, ela vai no mercado, compra, faz tudo. Quando o anjo de Deus olha, aponta até a chicotada para o outro anjo: olha, está andando fora da legalidade de Deus. Então é muito simples você ir para a sua casa nesta tarde e começar a entender: mas Deus, o pastor falou umas coisas lá, eu não entendi muito. O que Deus quer que você saia a entender que quando nasceu um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, é óbvio que ela vai ter que pensar paralelamente como Deus pensa, como Deus age. Aí alguém vai dizer: mas demora muito tempo, pastor. Não demora, é simples. Por quê? Porque às vezes você pensa que você precisa de 20 anos para viver o que outros homens viveram. Não, você não precisa de 20 anos. Você precisa só de entender e trazer os conhecimentos de Deus. Porque, por exemplo, digamos que o irmão Eduardo vai me investigar. Ele vai ver onde eu moro, eu tenho CPF, eu tenho identidade, tenho endereço. Ele está fazendo uma investigação. Deus é uma pessoa soberana. Ele não permite que você investigue a Ele. Ele é um Deus insondável. Mas Ele permite que você conheça toda a historicidade, o patrimônio dele. Está dizendo assim para você: ó, meu patrimônio é o universo.
sou a pessoa mais nobre, eu sou a pessoa mais rica. Eu produzo toneladas de ouro, de prata, eu faço diamantes, eu sou a pessoa mais rica. Quando você olha isso, você fala assim, mas qual é a sua vontade, Senhor? A minha vontade é que você comece a digerir a Escritura Sagrada. Então de noite você vai ler a Escritura Sagrada, você vai entender não aquilo como processo religioso. Eu estou olhando aqui, essa história aqui sucedeu aos demais antigos antepassados, e Deus está dizendo como Ele agiu na vida dos antepassados. Assim como Deus agiu lá, irmãos, Ele vai agir na nossa vida. Mas no antepassado tem uma coisa diferente de nós. Por que Deus não prosperou com o judaísmo? Porque o judaísmo, ele tinha coroas de pecado. A coroa de pecado caiu muitas das vezes nas mãos dos judeus. Mas pastor, me explica isso. Irmãos, vem pregar a palavra. Aí tem 3 homens que são escribas, sabedores da lei. Vem eu primeiro. Mas eu nem me acabei, o segundo quer falar, o terceiro quer falar, o quarto quer falar. Mas ele não quer falar por causa de Deus. Ele quer que apareça a sabedoria dele humana. Ele quer que apareça a figura dele de autoridade como sacerdote. E aí quando Deus viu esse assunto, falou, esse assunto é errado. Vamos constituir o quê? Uma morte sacrificial através de Jesus. Então quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a ver que Deus tem uma repugnância por aquilo que nasce do próprio homem. No sentido, irmãos, que nasce no homem, mas ele quer louvor, ele quer holofote, ele quer que diga, falou de mim, falou de mim. No silêncio da alma. Muita gente guarda esse silêncio, mas ele quer o quê? Holofote. Falou de mim. E Deus está falando aqui que João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é uma tarde, irmãos, que eu gostaria do meu coração compartilhar com os irmãos de uma forma muito gloriosa, que nós podemos entender que Deus fala muito sobre nascimento e sobre morte. Tudo é possível nascer na sua vida, como na minha. Mas às vezes nós temos que entender que é preciso ouvir e trazer à memória muitas palavras. Eu me lembro que a irmã Kelly falava muito sobre a renúncia, até hoje quando ela fala, renunciar. O que é renunciar, irmão? O irmão Eduardo falou aqui que muitas coisas nascem dentro de nós. Por que nascem? Porque não há preenchimento espiritual. Olha, eu tenho muitas coisas que vêm na minha vida, mas quando eu olho, eu puxo o freio e faço assim, ó. Não vai nascer. O que eu faço? Eu vou para o mundo espiritual de Deus. Então, essa é uma tarde que eu estou muito alegre com Deus. Eu tive inúmeras visões, revelações, coisas fantásticas da minha vida que eu não tive nunca nos últimos dias. Não sei se é nem por isso que eu estou também um pouco sem sono, mas Deus me levou a trazer coisas que eu nunca vi na minha vida. Esses últimos dias eu conversei com uma pessoa, me encontrei com ela, se não me engano, acho que na segunda-feira. Nós conversamos um longo tempo, essa pessoa. E ele tratava das coisas de Deus. E ele chama assim, pastor Sérgio, vem até aqui. Aí nós nos cumprimentamos finalmente, depois sentamos num lugar e tratava esse lugar com as coisas de Deus. Eu não sei se aquele lugar era a terra, era o céu, não sei. Só sei que ele me chamava pelo meu nome. E passados esses dias, nós conversamos lá, assuntos de Deus. Eu não me lembro de todos os assuntos. Isso acho que era uma segunda ou terça. Eu sei que uns 3 dias depois eu encontrei de novo com essa pessoa. Mas você fala, encontrou com ele aonde? Encontrei na visão. E aí ele já me cumprimentou, já falamos de outras coisas. Ele falou, pastor Sérgio, a paz do Senhor Jesus, eu não sabia se era um anjo de Deus, eu sei que é uma pessoa diferente. E que ele está prosperando alguns assuntos comigo a respeito de Deus. Eu vi essa pessoa quando na minha vida? Nunca. Um dia eu encontrei. Depois nos encontramos novamente em visão e revelação. Não é o que eu quero dizer para você, irmãos. Eu quero que você entenda que eu desejo que você se aproxime de Deus, não da religiosidade. Porque às vezes alguém fala para você, vai orar. Não, tá, você vai orar 3 horas, vai encontrar com Deus, porque você está orando, forçando um relacionamento com Deus. Você deve entender o seguinte, eu tenho que achar essa pessoa. Da mesma maneira que Deus me colocou essa pessoa que eu nunca vi na minha vida, e nós tratamos o assunto de Deus. Irmãos, Deus é uma pessoa que João trata, entendendo que ele nasceu de Deus. Por quê? Não é da carne,
não é do sangue, nem propósito da descendência. Porque muita gente pode ter nascido daquele, como fala? Esqueci do laboratório. É in vitro, bebê de profeta, né? Pode ter nascido, a mulher foi lá, colocou um óvulo, juntou lá um espermatozoide, nasceu. Mas aquilo é de Deus? Não. Por quê? Porque é um nascimento que não tem nada a ver. Deus pode dar até a permissão para ir embora, mas é de Deus? Não. Pela Escritura Sagrada, os homens que são filhos de Deus nascem de Deus. Porque você vai conversar, vai conseguir conversar com seu irmão, com a sua irmã, os interesses de Deus. Como uma pessoa não tem influência, irmão, você tem que ajudar, porque ela começa a ter desejos fora de Deus. Não começa a conversar com uma pessoa, ambiente. Estou vendo um calado, dois calados, e vou embora. E por quê? Estou vendo que ninguém está interessado. Eu tenho essa dificuldade, estou pregando, estou vendo, estou falando, não está interessado, não está interessado nada, vamos embora. Por que tem que fazer isso? Irmãos, o interesse é tudo. Quando você não se interessa pela amizade com Deus, pelo amor de Deus, para compreender a Deus, fica muito difícil. O pregador vai pregar, e aí acontece o seguinte: você não vai entender. Por quê? Está interessado em quem? Chegar em casa, falar com meu filho, com a minha mulher. Aí Deus olha, coloca o medidor e vê: não, está interessado em ir para casa, trabalho. Por que eu estou dizendo isso para você? O crescimento da minha vida e de outros homens que eu conheço, alguns poucos, se dá quando se interessa pelas coisas de Deus. Eu não me interessava tanto quando eu era mais novo. Eu não via muita coisa de Deus. Eu quero dizer para você: não fique, sabe, na estação do trem esperando um trem que não vai chegar. Não vai chegar. Uma coisa às vezes fica na sua cabeça: não, porque você não vai. Eles têm controle de tudo. A palavra, ela tem uma temperatura que ela diz: você vai, você não vai. Ela diz: bom, está interessado em nós, crê em nós, nosso reino pode realmente assumir a responsabilidade dessa pessoa, a filiação dessa pessoa. Ele começa a te dar um nome, você nem sabe, te dá um endereço, te dá tudo. Bom, ele é nosso, está aqui no céu. Então nós devemos construir, não uma imaginação humana, mas João construiu um relacionamento tão grande com Jesus, que quando prenderam a João, era para ele negar e dizer: não, eu nego tudo. Não, pode me prender. Para onde você vai me levar? Para onde? Porque eu estou pregando a palavra. Se vai ser levado, João, para a ilha de Patmos. E quem está na ilha? Não tem ninguém lá. Eu vou dormir o quê? No frio? Vai dormir no frio, vai dormir no chão. Porque você perturba com esse evangelho deste fundo. Então, na nossa vida espiritual, você deve fazer o seguinte: começa a procurar se interessar. Por exemplo, aqui entre nós não tem ninguém que entenda mais no sentido técnico e seja coberta de entendimentos, de nutrição, do que a Marcela. Tem mais alguém aqui? Não. Marcela tem uma faculdade, nós podemos até falar um pouquinho, Marcela, de carboidrato, proteína, mas nada como alguém que é diplomado. Espiritualmente, irmãos, Deus não permite, não deseja que nenhum de nós faça barreira alguma. Isso não está querendo dizer, como disse nosso amado irmão presbítero terminando: já vos chamei de amigos. Quando você se torna amigo de Deus, irmãos, é a maior cartada que você dá. Aonde você chegar, não tem demônio que vai dizer: vai passar, passa onde quiser, irmãos. Passo com todos os demônios na minha frente, vou passando, vocês têm que abrir. Por quê? Porque Cristo está na minha vida. Porque Deus está na minha vida. E aí você tem que sair daqui e pensar: não tem barreira para nenhum de vocês. Nenhum. Pastor, mas eu estou em pecado. Não tem barreira. Se humilhar, que vai te perdoar. Mas o que acontece, irmãos? Tem que se interessar, irmãos. Se interessa por uma amizade, não com o homem, não no sentido da obra episcopal, no sentido da obra eclesiástica. Isso tudo é importante, mas o centro de toda a realização, de todo assunto que vai mudar a tua vida, é você conhecer a Deus. Por exemplo, eu oro. Tem vezes que eu fico 2 horas conversando com ele, 2 horas e meia. Essa madrugada eu conversei um tempão. Você acha que eu reclamo? Não. Nós conversamos muito, eu aprendo muito, ele me ensina muito, me fala de algumas coisas, me deu umas visões aí com outros assuntos que eu estava andando junto com a Rosângela, e de repente eu não conseguia mais andar, eu só conseguia flutuar. Aí eu falava assim: Rosângela, você viu que eu não consegui andar? Ela falava: não. Então, eu não consegui mais andar, eu perdi o movimento, só flutuava, só ficava assim, pô. Mas depois não são experiências que, cada vez que eu busco mais a Deus, eu dou um presente, eu faço um bolo. Você pode fazer isso na sua casa, a irmã Flávia pode me chamar com os irmãos: irmãos, vamos na minha casa, fazer o quê? Vou dar parabéns para Jesus.
orar para Cristo, você tem que ter um interesse, materializar a pessoa de Deus. Por que eu estou forçando isso? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar entre vocês. Mas às vezes eu acho que vocês estão apáticos, estão frios, estão distantes de eu vejo Deus, como eles vão se aproximar? Tem que fazer alguma coisa para Ele. Às vezes uma coisa simples. Você está em casa com a sua esposa, e vou fazer homenagem a Ele, vamos fazer um almoço aqui? Senhor, esse almoço é para honra e glória do Senhor. Mas a verdade é que passam os anos, passam os dias, fica dentro do computador, no celular, o que você diz para Deus? Não conheço. A história é muito comum, é uma história muito simples. O que Deus quer arrancar de você nesta manhã é que você observe o testemunho da Flávia e do Leandro. Como a Flávia disse, apertou, mas ela foi para os braços de Deus. Não precisa Deus te apertar, você já tem que ir para o braço dele antes dele apertar. Porque uma pessoa que vai trazer uma devolutiva tão precisa. Eu digo para você, eu deixo de ser pastor se uma pessoa tiver uma vida assim. Eu tenho certeza que ele responde. Eu já tive muitos erros, já vacilei muito. Eu comecei a entender maiormente a obra de Deus. Então, quando eu vejo uma pessoa muito apática, eu falo assim: está longe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.